você citou aí no Orelso como exemplo. Para você mudar a posição desse osso, você tem que fazer uma osteotomia, que na verdade você corta esse osso em locais pré-definidos, e você avança isso fazendo com que a mandíbula ganhe uma projeção anterior. Ou no contrário, você recua. Com a mesma técnica, você recua a mandíbula para ela ficar menor. Isso tudo, Rosivaldo, na verdade não é feito assim, chegar e fazer. Isso tudo tem medidas muito bem definidas, que nós chamamos de cefalometria, que é umas medidas que a gente faz em cima de radiografias próprias. A partir dessa cefalometria nós fazemos um outro traçado, que nós chamamos de traçado predictivo, que na verdade ele nos dá as dimensões dessas mudanças. Isso é de milímetro, né? Isso é tudo definido antes da cirurgia. Antes da cirurgia. E milímetros fazem uma grande diferença? Faz uma grande diferença. Isso que você falou aí, com 5, 6 milímetros, você muda a face de uma pessoa inteira. Que coisa boa. A Daniela do Jardim Europa, minha filha sofreu um acidente aos 7 meses de vida e foi necessária uma cirurgia bucomaxilar, já que ela quebrou a maxila na altura da mandíbula. Hoje ela está com 2 anos e não apresenta nenhuma deformação no rosto. Futuramente ela pode vir a ter alguma sequela? Pode, Dr. Robson, nesse caso aqui específico? Nesse caso a paciente precisa ser acompanhada, né? No crescimento dela precisa ser acompanhado pelo profissional que a atendeu ou por um ortodontista, alguém que possa acompanhar o crescimento da face dela. Ela necessita de acompanhamento até a fase de adolescência, a fase final do crescimento. Ok. O Augusto, setor sul, tem o bruxismo e sofre com fortes dores na mandíbula e no maxilar, que afetam todo o crânio. Seria o caso de consultar um cirurgião dentista especialista na traumatologia bucomaxilofacial, doutor Anselmo, o bruxismo, porque o bruxismo a pessoa fica rangendo os dentes, né? Qual especialista? Esse é um procedimento que a gente chama de parafunção, né? Que começa com alguns vícios, né? E hoje isso muito comum hoje na sociedade brasileira, porque está muito relacionado ao problema emocional do paciente. E também algumas questões locais, como interferências oclusais. Quer dizer, o profissional para fazer essa avaliação realmente é o cirurgião dentista. E se o cirurgião dentista, se ele não tiver as condições de fazer esse diagnóstico, com certeza esse profissional fará a indicação mais correta no momento. Perfeitamente. O Raulino, nosso câmara aqui, quando ele recebe o salário dele, todo mês ele bate os dentes o dia inteiro, porque ele diz que fica nervoso, porque não dá para pagar as contas dele. Não tem cura, né? Só se aumentar o salário, né? Aumentar o salário, mas existem alguns procedimentos, como a placa mio-relaxante e alguns procedimentos de relaxamento, né? Mas com certeza, o aumento do salário iria resolver o problema. O senhor me arruma uma placa dessa mio-relaxante para me arrumar para ele. O Boaventura de Jesus, do Parque Tremendão, qual o custo médio desses tratamentos? Um operário, por exemplo, tem condições de estar fazendo a cirurgia bucomaxilar? Tem, doutor Euclides? Se for num odontólogo particular, deve ser uma coisa cara, né? Tudo depende da intensidade do trauma. Mas o operário, ou a pessoa que não tem posses, ele tem meios de fazer isso. Nós temos no Hospital de Urgência de Goiânia um serviço de 24 horas. O serviço lá é um plantão 24 horas. Só para você ter ideia, nós atendemos em torno de 700, 800 pacientes mês, que passa pelo ambulatório de cirurgia maxilofacial. Desses pacientes, os que têm indicação cirúrgica, eles vão ser operados, né? Então existe, assim como no Hugo, no hospital, no HGG, no Hospital das Clínicas, todo tem o serviço de cirurgia que presta a essas pessoas que realmente não podem pagar. Bom, o Aloide, eu acho que o Aloide do setor rodoviário, a minha gengiva do lado inferior esquerdo murchou. É possível fazer um implante? Dr. Robson, a gengiva murchou, fico tentando imaginar como é que uma gengiva vai murchar só de um lado, né? Ele deve estar se querendo dizer que houve uma atrofia, né, do rebordo ósseo ou da própria gengiva. Então, nessa situação, é importante que ele ouça o profissional que o acompanhou, né, que o examinou, para determinar qual a melhor solução de tratamento. No congresso, nós vamos ter, nesse simpósio de implantodontia,
algumas palestras de professores, né, que virão de outros estados, demonstrando inclusive situações que materiais aloplásticos, né, podem resolver isso, mas na maioria das vezes é necessário enxerto mesmo, enxerto ósseo. Agora, doutor Anselmo Calixto, é uma coisa assim trivial, mas importantíssima. Eu confesso que só depois da vida adulta, depois de muito tempo, é que eu aprendi a escovar os dentes. E mais recentemente, porque os odontólogos que trataram de mim não me deram essa explicação. Mais recentemente eu tive uma explicação que o odontólogo falou, não, é porque essa coisa vai evoluindo. Que além de você não precisar molhar a pasta dental, o que muita gente faz, não é? Pela força do ar, molha, me disse o seguinte, que você não deve tirar toda a pasta dental da boca, você deve deixar um pouco dela como resíduo, não deve lavar a boca com vigor, deixar um pouco da pasta dentro da boca. E acho que nem todo mundo sabe disso, né? Será que não é caso, por exemplo, de fazer uma campanha, de ensinar as pessoas a escovar os dentes? Aquelas coisas básicas que tem que escovar a língua e fazer os movimentos corretos, né? E principalmente essas duas informações. Eu acho que poucos odontólogos explicam isso, ou todos explicam. Eu quero acreditar que todos os cirurgiões dentistas façam a orientação correta com os seus pacientes. E nós temos, na nossa formação, Rosenval, uma preocupação muito grande com as técnicas, em explicar as técnicas de escovação, o uso do fio dental. E só que a sociedade brasileira, ela hoje, ela conta com um ganho muito grande que teve na questão da saúde pública, né, na coletividade, que foi a inserção do flúor tanto na água de abastecimento quanto na pasta dental. Então, todos esses materiais, hoje nós temos até comprovadamente nos levantamentos epidemiológicos brasileiros que essa turma mais jovem, né, elas têm uma experiência menor da doença cárie, né? Mas é claro que é fundamental, né, a técnica correta da higienização, do uso da escova, do fio dental, né, e também do uso da pasta dental e da água fluoretada. Agora, uma pergunta que me ocorreu agora. A água das cidades, a maioria das cidades médias e grandes portes são tratadas com flúor. E a água que a gente compra nesses garrafão tem flúor também? Eu nunca olhei isso. Talvez a concentração de flúor nessas águas não seja a concentração ideal para que se evite a doença cárie, né? Mas, como eu te falei, hoje um fator importante nessa redução da incidência da doença cárie é a presença do flúor na pasta dental. Na pasta dental. Então, como você faz o uso, né, 2, 3 vezes por dia dessa pasta, você também está com uma cobertura boa. É claro que seria muito melhor se todos tivessem o direito, né, de ter a água fluoretada. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre cirurgias bucomaxilofaciais. Queremos agradecer os nossos importantes colaboradores, principalmente a Moreira Hortense, essa empreendedora que você deve procurar, que está lançando os novos condomínios Clube do Bairro Adorado. Telefone 3209-2100. E se entupiu, chame a Cometa, desentupidora, detetizadora e limpa fossa. Atendimento especial da Cometa,